Olá, queridos! Bom dia, bom dia, bom dia, na doce paz do Senhor Jesus, tá? Desejar a todos um bom dia de muita alegria, um bom dia de muita paz, um bom dia de muito aprendizado. Queridos, bem-vindos à nossa aula de História. Hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre os primeiros contatos com os indígenas, tá? Esse conteúdo está nas páginas 72 a 74 do livro de História. Eu gostaria que vocês fizessem aí uma leitura prévia desse conteúdo, tá, gente? Lê-se bem pausadamente, entendendo cada fato, ok? Do nosso conteúdo. Então, conteúdo, primeiros contatos com os indígenas. Peguem aí os livros e vamos lá começar a nossa aula. Então, vejam só. Os portugueses que chegaram à terra que hoje chamamos de Brasil, fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui. Leia um trecho da carta que Caminha, ou seja, Pero Vaz de Caminha, escreveu ao rei de Portugal, descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Observe só o trecho da carta de Caminha. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhado, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão, acerca disso, com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros. Então, aqui é um trecho, né, da carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele diz aí, né, as características dos indígenas quando eles aqui colocaram os pés, tá? Então, o primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses como para os indígenas. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. No início, esse contato foi amigável, quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, das matas, praticaram um tipo de comércio chamado de escambo, que era a troca de bugiganga. Que bugiganga era essa, Tia Dana? Era espelho, era pente, né? Facas, machados, então, pelo pau-brasil. Obviamente, sem a presença de dinheiro, ou seja, era troca de mercadorias. Então, a essa troca de mercadorias foi dado o nome de escambo. Os primeiros contatos se deram no litoral e só aos poucos, né, que houve aí, olha, um movimento de interiorização por parte dos europeus, tá? Então, pessoal, a gente percebe aqui nessa página que esse contato, a princípio, né, foi pacífico. Os europeus, assim, com aquela estratégia, né, de convencer os indígenas, né, de trocar materiais com os indígenas, mercadorias com os indígenas, né? Mas aí a gente percebe que no decorrer dessa história os indígenas começaram a abrir os olhos quanto ao interesse dos portugueses. Então vamos lá, próxima página. Os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas, né, pelos povos indígenas. E não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Foi um verdadeiro extermínio que se deu pelas armas e pelo contágio de doenças trazidas pelos brancos, cuja cura era desconhecida pelos indígenas. Então, às vezes se tratava até de doenças simples, mas como eram doenças desconhecidas, o sistema imunológico dos indígenas, né, não estavam assim preparados para contrair aquela doença. Então, muitos foram a óbito, né, pessoal? Por conta das doenças, né, trazidas aí pelos portugueses. Então, houve verdadeiramente um extermínio, ok? Então, doenças hoje banais, como gripe, sarampo, coqueluche, e outras mais graves, como tuberculose, né,
e a varíola vitimaram muitas vezes tribos inteiras, pois os indígenas não tinham imunidade natural a esses males. Foi o que eu acabei de explicar, né? Eles não tinham imunidade contra esses males. Então, era uma doença simples, mas aí que quando eles foram acometidos, acabaram muitos, né? Tribos inteiras indo a óbito, infelizmente. Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, gente. Então, não foi um curto espaço de tempo, foram por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que temos hoje. Então, a gente percebe que os indígenas do nosso país, eles têm aí uma caminhada de luta, uma caminhada realmente de sofrimento, né? Agora, vejam, que injusto, por algo que era deles, né? Os portugueses chegaram aqui e invadiram algo que já tinha um dono, né? A relação com o meio. Vamos lá, do que se trata isso aqui. A relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. A gente já viu que essa relação era uma relação de respeito. Os indígenas tinham uma relação de muito respeito com a natureza. Em tudo que os indígenas faziam, eles utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitavam muito o meio ambiente, retirando deles somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles viviam da caça, eles viviam da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, boi e a galinha. Então, veja só, os indígenas tinham essa relação de respeito, né, com o meio em que eles viviam, porque eles sabiam que eles dependiam da natureza para a sua sobrevivência. Como a base da economia indígena era a colheita, era a caça e a pesca, e também a agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente, né, da mandioca, que era praticada somente por algumas tribos e de forma primitiva. O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para plantar, ok, gente? Não era a floresta inteira, era parte da floresta, ok? Eles faziam ali, né, a questão da coivara para estar plantando, ok? Então, como as queimadas desgastam a terra, as tribos tinham de estar sempre se mudando. Eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa. Além disso, construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco, a flecha e o tacape, ok? As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente com a palha. Faziam muitas coisas com ela, como cestos, esteiras, redes e outros objetos. Já potes e panelas, em geral, eram feitos com cerâmica, né? Com barro, com argila, ok? Destacando-se a cerâmica marajoara. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, ou seja, era algo bem rudimentar, né? As facas, o machado. As penas e pele dos animais caçados serviam para fazer roupa ou enfeites para a cerimônia das tribos. O urucum era muito usado para fazer pintura no corpo, né? O urucum, esse produto aqui, olha, tá? Que era utilizado para fazer pintura no corpo e hoje, né? Nos dias de hoje também é muito usado na alimentação, tá, gente? O urucum. A mandioca também é um produto muito importante para os indígenas. Então, observe aí essa relação dos indígenas com a natureza, né? Com o meio em que eles viviam, tá? Então, a gente percebe, pessoal, como aconteceu, né? Essa relação entre portugueses e indígenas.
Foi uma relação de extremo interesse dos portugueses, né, pelo nosso território, e o quanto os indígenas sofreram, né, com esse interesse pelas nossas terras, né, sofreram na própria pele, porque muitos deles vieram a óbito por conta de doenças, né, que contraíram por causa dos portugueses, ok? E a gente viu também nesse texto sobre essa importância que os indígenas eles tinham de respeitar o meio ambiente, porque eles sabiam que tudo que eles precisavam para viver estava no meio ambiente, ok? Pessoal, eu acredito que ficou bem claro a explicação do nosso conteúdo, tá? Sobre os nossos indígenas, né? A gente já vem falando sobre os indígenas aí tem um tempinho, tanto em geografia como em história, ok? Eu tenho certeza que um grande aprendizado tem ficado aí na mente de vocês, tá? Então, vejam só. Tarefa de casa. A nossa tarefinha de casa está no livro de história, nas páginas 75 e 76. São questões bem facilzinhas, tá? De serem respondidas, porém é necessário se ter empenho e atenção, ok, meus amores? Então, a tarefinha está na página 75 e 76. Prestem bastante atenção ao responder. Que a Dani deixa para todos um forte abraço. E lembrando, qualquer dúvida, gente, que surgir, pode entrar em contato com a Tia Dana através da plataforma ou através do meu número no WhatsApp, ok? Deixo para todos um forte abraço. Tchau, tchau.